Antes de fechar os olhos esta noite, deixe eu te fazer uma pergunta simples, mas que pode mudar a forma como você acorda amanhã. O dia de hoje foi seu, ou foi de Deus? Não é uma pergunta para te condenar. É um convite para olhar honestamente para as horas que passaram. Quantas decisões foram tomadas sem parar para perguntar ao Senhor? Quantos planos foram executados na força própria? Quantas vezes a vontade pessoal foi mais alta que a voz do Espírito? Não precisamos chegar ao fim do dia exaustos de carregar o que não era nosso para carregar. Há uma forma diferente de viver, e começa com uma palavra pequena mas poderosa: entrega. Esta noite vamos entregar o dia que passou, e preparar o coração para o dia que vem. Se você quer terminar cada dia com o coração em paz, entregando o que foi vivido e recebendo força para o que vem, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Todo vídeo aqui é uma oração ou reflexão feita para renovar a sua fé no final do dia. Clica em inscrever, e depois a gente começa juntos. Encontra um lugar tranquilo. Senta ou deita. Respira fundo, inspire devagar. E expire soltando cada tensão que o dia deixou. Você está segura aqui. E Deus está esperando por esse momento com você. Existe uma ideia errada sobre entrega que precisa ser desfeita esta noite. Muita gente acha que entregar os desejos a Deus significa que eles serão ignorados. Que você vai abrir mão do que quer e nunca mais vai receber de volta. Que rendição é sinônimo de resignação. Mas a Bíblia mostra o oposto. Entregar os desejos a Deus não apaga os seus sonhos, purifica-os. Coloca-os nas únicas mãos fortes o suficiente para realizá-los no tempo certo, do jeito certo. O servo de Abraão, no livro de Gênesis, tinha nas mãos uma missão enorme: encontrar a esposa certa para Isaque. Ele tinha camelos, presentes, recursos. Mas antes de fazer qualquer coisa, ele parou, inclinou o coração e colocou todo o resultado nas mãos de Deus. Pediu não pelo seu próprio plano, mas pela bondade do Pai. Senhor, Deus do meu senhor Abraão, concede-me hoje o êxito e age com bondade para com o meu senhor Abraão. Gênesis 24:12. Ele não empurrou o resultado. Ele simplesmente soltou, e o que veio foi além do que qualquer estratégia humana poderia ter produzido. Isso é o que acontece quando você entrega seus desejos ao Senhor esta noite. Os sonhos não morrem. Eles recebem o cuidado de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele agirá. Salmo 37:5. Há uma ideia que muitos cristãos carregam sem perceber, que honrar a Deus é algo que acontece nos momentos especiais, no culto, na oração do domingo, nos momentos de crise onde a fé é convocada com urgência. Mas a Bíblia mostra um homem chamado Boaz que honrava a Deus no meio do trabalho comum. Ele era fazendeiro, não profeta, não sacerdote. E a primeira coisa que fazia ao chegar nos seus campos era abrir a boca com o nome do Senhor. O Senhor seja convosco, disse Boaz aos ceifeiros. E eles responderam: o Senhor te abençoe. Rute 2:4. Num ambiente de trabalho onde ninguém exigia isso, ele escolheu honrar a Deus nas palavras mais simples do dia. E esse mesmo Boaz entrou na linhagem de Davi e de Jesus. O que você faz nas horas comuns tem peso eterno. A ligação que você atendeu com paciência hoje. A tarefa que você fez com integridade quando ninguém estava olhando. O momento em que você escolheu gentileza quando poderia ter sido dura. Tudo isso é culto. Tudo isso é honra a Deus. E tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Colossenses 3:23. Me conta aqui nos comentários, tem algum momento do dia de hoje, por menor que pareça, onde você enxergou a mão de Deus ou conseguiu honrá-lo de alguma forma? Compartilha. Às vezes reconhecer esses momentos em voz alta é o que fortalece a fé de quem está lendo. A gente continua.
Rendição não é uma oração que você fez uma vez e nunca mais precisou repetir. É uma prática. Um sim que precisa ser renovado, de manhã, ao meio-dia e agora à noite. Paulo descreveu isso com palavras fortes: já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Esse é o resultado de uma vida de rendição contínua, não de um momento de entrega isolado. E há algo lindo nisso. Cada vez que você escolhe dizer sim a Deus em vez de sim à própria vontade, algo vai sendo formado em você. Cada pequeno ato de rendição vai construindo o caráter de Cristo no lugar onde antes havia só o eu. O dia de hoje teve momentos em que a sua vontade quis gritar mais alto que a voz de Deus. Talvez algumas vezes ela tenha vencido. Tudo bem. A graça cobriu. E esta noite você começa de novo, entregando o que passou e recebendo força para o que vem. A Bíblia convida. Por meio dele, pois, ofereçamos continuamente a Deus sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Hebreus 13:15. Continuamente. Não só nos momentos altos. No cansaço, no tédio, na rotina. No final de um dia longo, como este. Cada hora vivida pode ser colocada como oferta aos pés de Deus, mesmo as imperfeitas. Especialmente as imperfeitas. Vamos orar juntos agora. Fecha os olhos se quiser. Respira fundo. E com as mãos abertas, deixa cada parte do dia ir para as mãos de Deus. Ora comigo. Pai Celestial, eu chego ao final desse dia e a primeira coisa que quero fazer é te agradecer. Não porque tudo foi perfeito, mas porque tu estiveste presente em tudo, perfeito ou não. Tu és digno de cada hora desse dia. Digno do meu trabalho, das minhas conversas, das minhas escolhas, dos meus erros. Tu és Senhor de tudo isso, e eu te honro por isso esta noite. Senhor, confesso que houve momentos hoje em que eu coloquei a minha vontade acima da tua. Momentos em que eu planejei sem te perguntar, decidi sem te ouvir, agi no impulso sem parar para buscar tua direção. Perdoa-me. Lava esse dia com o sangue de Jesus. Torna-me limpo, para que eu possa dormir sem peso de culpa e acordar renovado amanhã. Pai, eu coloco agora aos teus pés todos os desejos que carregam o meu nome. Os sonhos que ainda estão esperando. Os planos que tracei com as minhas próprias forças. As expectativas que criei sem te perguntar se eram de ti. Não estou desistindo deles, estou entregando-os a ti. Porque as tuas mãos são as únicas capazes de realizá-los da forma certa, no tempo certo, da maneira que vai me completar e não me esvaziar. Que os meus desejos se tornem cada vez mais parecidos com os teus. Que o que eu quero para minha vida reflita o que tu quiseste para mim antes mesmo que eu existisse. Senhor, amanhã vai ser um novo dia, e eu já te entrego agora. Antes do alarme, antes do café, antes do primeiro pensamento ansioso do dia. Eu te dou as horas que ainda não existem. Que quando eu acordar, o primeiro movimento do meu coração seja em direção a ti. Que as minhas decisões comecem com a pergunta: o que tu queres nisso, Senhor? Que as minhas palavras honrem o teu nome, no trabalho, em casa, nas mensagens, nas conversas difíceis. Faz de cada hora de amanhã uma oferta viva. Não perfeita, mas intencional. Não sem erros, mas orientada por ti. Cobre a minha mente esta noite. Que ela descanse, de verdade. Que os pensamentos sobre amanhã não me roubem o sono de hoje. Cobre a minha casa, as pessoas que eu amo. Que os teus anjos façam guarda enquanto eu durmo. E que ao amanhecer, eu me levante com a certeza de que tu já foste na frente, preparando o caminho, abrindo o que precisa abrir, fechando o que precisa fechar. Obrigado, Senhor, por esse dia. Por tua fidelidade que não depende da minha perfeição. Este dia foi teu. E o de amanhã também será. Em nome de Jesus. Amém. Você fez algo precioso esta noite. Você parou, olhou para o dia com honestidade,
e entregou tudo, as imperfeições, os planos, os desejos, o amanhã. Isso é culto. Isso é honra. Isso é o coração que Deus busca. Não o coração que nunca erra, mas o coração que volta, que entrega de novo, que diz sim mais uma vez, mesmo cansado, mesmo sem entender tudo. Cada hora do seu dia tem valor eterno quando oferecida a Ele. Mesmo as que pareceram pequenas. Mesmo as que pareceram desperdiçadas. Deus recebeu tudo que você entregou esta noite. E amanhã, Ele vai estar lá de novo, esperando o próximo sim. Boa noite. Descansa em paz. Você conhece alguém que termina os dias carregado, com o peso de tentar controlar tudo sozinho, sem conseguir descansar de verdade? Manda esse vídeo para essa pessoa agora. Uma mensagem simples: pensei em você. Às vezes o que alguém precisa é só ser lembrado de que pode soltar. Compartilha, e que a paz de Deus alcance cada vida que esse vídeo tocar. Até o próximo devocional.